A jornada de Gabriel Bortoleto no Grande Prêmio da China de Fórmula 2 em 2024 ficou marcada como um dos momentos mais desafiadores de sua temporada de estreia na categoria. O circuito de Xangai, que retornava ao calendário após um longo hiato, apresentou variáveis que testaram não apenas a habilidade técnica do piloto brasileiro, mas também sua capacidade de resiliência psicológica diante de um cenário de absoluta imprevisibilidade. O asfalto da pista chinesa tornou-se o protagonista inesperado do final de semana devido a um tratamento de superfície com betume que, na prática, agia como uma camada de verniz, reduzindo drasticamente o coeficiente de atrito disponível para os pneus Pirelli. Quando a classificação para a corrida sprint se aproximou, a instabilidade climática somou-se a esse fator, criando um ambiente onde a linha entre uma volta competitiva e um erro terminal era quase inexistente. Para um piloto que vinha de um retrospecto sólido, a sessão representou um choque de realidade sobre as complexidades inerentes a um grid tão equilibrado quanto da antecâmara da Fórmula 1. O início da sessão qualificatória já dava sinais de que a Invicta Racing não havia encontrado a janela ideal de funcionamento para as condições específicas de Xangai. Durante as primeiras tentativas de volta rápida, o carro de Bortoleto exibia uma tendência crônica de subesterço, especialmente nas curvas de raio longo que caracterizam o primeiro setor da pista. A curva 1, que se fecha sobre si mesma em uma espiral descendente, exige que o piloto tenha total confiança na aderência do eixo dianteiro para conseguir posicionar o carro para a saída da curva 2. No entanto, o brasileiro parecia lutar contra o volante a cada inserção, incapaz de confiar na resposta do conjunto. A situação se agravou com a queda de temperatura da pista e a chegada de uma garoa fina que não chegava a molhar completamente o traçado, mas era suficiente para tornar as zebras e certas porções do asfalto extremamente escorregadias. Nesse contexto, a gestão de energia nos pneus tornou-se um quebra-cabeça sem solução imediata para o engenheiro de pista e para o piloto. O drama intensificou-se quando a necessidade de marcar um tempo de segurança tornou-se urgente. Em uma categoria onde os 10 primeiros invertem suas posições para o grid da sprint, a estratégia padrão é buscar uma volta sólida que garanta presença no pelotão da frente, mas sem arriscar o carro desnecessariamente. Contudo, Bortoleto encontrou um tráfego intenso em suas voltas de preparação, o que impediu o aquecimento uniforme da banda de rodagem. Quando finalmente teve pista limpa para acelerar, o equilíbrio aerodinâmico do carro parecia comprometido pela falta de pressão ideal nos compostos. O piloto tentou compensar a falta de aderência mecânica com uma pilotagem mais agressiva, mas o resultado foi o oposto do esperado. Em uma tentativa desesperada de recuperar tempo no segundo setor, ele acabou perdendo o ponto de tangência na curva 6, o que comprometeu toda a velocidade de saída para a reta subsequente. O erro custou décimos preciosos que, em um grid separado por milésimos, significaram a queda para as últimas fileiras. A análise da telemetria após a sessão revelou que o problema não era apenas de pilotagem, mas de uma falta de correlação entre as simulações e a realidade da pista chinesa. A força lateral necessária para contornar as sequências rápidas de Xangai simplesmente não estava sendo gerada. Fisicamente, o pneu não conseguia atingir a temperatura de polimerização necessária para aderir ao asfalto tratado. Gabriel viu seus principais rivais pelo título e outros estreantes encontrarem caminhos alternativos, utilizando trajetórias menos convencionais para evitar as áreas de menor aderência, enquanto ele permanecia preso a um estilo de pilotagem que funcionara em circuitos europeus, mas que se provava ineficaz naquele solo específico. A frustração no rádio era evidente, um silêncio pesado que refletia a consciência de que o sábado de corrida seria uma missão de contenção de danos em vez de uma luta por pódio. Além das questões técnicas, o fator emocional desempenhou um papel silencioso. Bortoleto carrega consigo as esperanças de um país que anseia por um representante titular na Fórmula 1, e cada sessão classificatória é vista como um exame final. O peso dessa expectativa pode, por vezes, levar um piloto a tentar extrair do carro algo que ele não pode oferecer no momento. Ao tentar forçar o ritmo em uma pista que exigia paciência e suavidade, o brasileiro acabou caindo na armadilha de Xangai. A classificação ruim para sprint não apenas o colocou no fundo do pelotão, mas também o expôs aos riscos inerentes às largadas no meio do bolo, onde o índice de incidentes é significativamente maior. Era uma lição amarga sobre a necessidade de adaptação rápida em calendários que visitam pistas com características tão singulares e pouco frequentes. Apesar do resultado pífio no cronômetro, a experiência serviu para expor as áreas onde o conjunto piloto-equipe ainda precisava evoluir. A comunicação durante a sessão foi um ponto de atenção, com a necessidade de ajustes em tempo real que não foram executados com a agilidade que a mudança climática exigia. Em circuitos onde o asfalto é vivo e muda a cada passagem, a sensibilidade do piloto precisa ser traduzida em cliques de asa dianteira ou ajustes de diferencial de forma quase instintiva. Naquela tarde cinzenta em Xangai, essa sintonia fina falhou.
O resultado final na tabela de tempos foi um reflexo de uma sucessão de pequenos contratempos que se acumularam. A escolha errada do momento de sair dos boxes, a dificuldade em ler o nível de aderência da pista e a execução imperfeita de uma volta que já nascia sob pressão excessiva. Entretanto, observar o desempenho de Bortoleto sob essa ótica negativa também permite valorizar sua curva de aprendizado. Pilotos de elite são forjados em dias de fracasso, e o GP da China de 2024 foi, para o brasileiro, um desses marcos de amadurecimento. A incapacidade de performar na classificação da sprint serviu como um alerta sobre a importância da flexibilidade técnica. O esporte a motor em alto nível não perdoa setups conservadores quando as condições de pista fogem do padrão. O que se viu após a sessão foi um Gabriel compenetrado, buscando entender junto aos dados onde a aderência havia sumido e como ele poderia, nas voltas seguintes da corrida principal, recuperar o terreno perdido. O revés na classificação foi um ponto baixo em uma trajetória ascendente, um lembrete de que a Fórmula 2 é uma categoria de aprendizado contínuo onde o erro é, muitas vezes, o pedagogo mais eficiente. No final das contas, o mau desempenho na classificação sprint da China não definiu o potencial de Bortoleto, mas definiu os limites de seu equipamento e de sua abordagem inicial para aquele circuito. O asfalto de Xangai, com sua textura de gelo e sua história de trair veteranos, não teve piedade do novato. O brasileiro saiu daquela sessão com a consciência de que o talento puro não é suficiente se não estiver aliado a uma leitura climática perfeita e a uma calma gélida para lidar com o caos. Foi um capítulo de dificuldades, necessário para que ele compreendesse que, no caminho para o topo do automobilismo mundial, haverá dias em que o carro parecerá um inimigo e a pista um labirinto sem saída. Superar esse momento e transformar a frustração em combustível para as etapas seguintes tornou-se o verdadeiro desafio de Gabriel a partir daquele instante em solo chinês.